estamos de volta aqui no nosso canal de Diretrizes Espíritas para dar continuidade aos nossos estudos, às nossas pesquisas, às nossas reflexões e também despertar o interesse pela leitura e estudo das obras de Allan Kardec. Hoje a temática vai ser sobre isso aqui, ó, o que se passa no momento da morte. A intenção nossa é saber, né, como é que nós comportamos durante esse processo natural, mas que ao longo do tempo tornou-se um mito, tornou-se um mistério, mas que com o advento da doutrina espírita ele passou a ser mais compreendido, mais trabalhado, através de Allan Kardec e demais trabalhadores da obra espírita. A gente vai basear o nosso trabalho em Leon Denis, Allan Kardec, na Revista Espírita, nos livros básicos, né, entre livros espíritos, fazendo assim um passo a passo desse processo. A gente começa então com Leon Denis, trabalhando uma ideia muito importante para que a gente possa ter uma ideia abrangente sobre a composição desse ser chamado corpo humano, né, e seu habitante. Então ele coloca que o homem é um ser complexo. Nele se combinam 3 elementos para formar uma unidade viva, a saber, então, 3 elementos. Quais seriam esses? O corpo, que é o envoltório material temporário, que abandonamos na morte como vestuário usado. Ou seja, do pó vim, do pó eu volto, por volto. A gente verifica então aqui que ele compara como sendo um vestuário que foi usado, não tem mais utilidade, então ele é abandonado, vamos dizer assim. É uma roupa temporária para o espírito. Vai existir então um intermediário, isso aqui é importante, é básico, né? Que é o perispírito, que é invólucro fluídico, permanente, invisível aos nossos olhos e sentidos naturais, que acompanha a alma em sua evolução infinita e com ela se melhora e purifica. Então é esse acompanhante permanente, vamos dizer assim, da nossa alma, né? Ele está presente no nosso dia a dia, é através dele que nós nos relacionamos, que nós mantemos contato com outras pessoas, através do corpo, através desse invólucro também que permanece em contato com o mundo espiritual e vice-versa. Então ele é importantíssimo conhecer um pouco mais sobre ele. E a alma, que seria e é, né, o princípio inteligente, é o centro da força, foco da consciência e da personalidade. Então a gente resumiu aqui o que Leon Denis coloca sobre esse assunto. E ele conclui então que a alma, desprendida do corpo material e revestido do seu invólucro sutil pelo espírito, constitui o espírito, ser fluídico, de forma humana, liberto da necessidade terrestre, invisível e impalpável em seu estado normal. O espírito não é mais do que o homem encarnado. Todos nós tornaremos a ser espírito um dia. A morte restitui-nos a vida do espaço. Então aqui ele afirma, e é importante a gente frisar aqui, que esse corpo que nós temos, né, que é o perispírito, né, ele é um ser fluídico. Ele vai apresentar a forma humana da qual nós tínhamos na última encarnação, ou escolher qual seria a mais importante, certo? E esse corpo perispírito, liberto da matéria, não vai mais sentir necessidades, né, terrestre, ou seja, o corpo físico que dava a ele necessidade de alguma coisa, mas agora já não há necessidade em termos de vida espiritual, não tem necessidade de coisa terrestre, daí joga por terra muitas teses sobre a alimentação no mundo espiritual e por aí afora. Depois a gente continua o assunto reforçando a ideia de perispírito até chegar o momento da morte. O perispírito, então, é o laço que é a matéria do corpo e une ao espírito. É tirado do meio ambiente, do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético, até certo ponto da matéria inerte. Pode dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém, não da vida intelectual, que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores do corpo. Os órgãos servindo de condutos localizam essas sensações. Então, está colocando aqui a composição desse perispírito, de onde vem a energia que é composta esse perispírito,
que ela é a energia mais rarefeita, vamos dizer assim. Ele é o princípio da vida orgânica apenas, porque o princípio da vida intelectual reside no espírito. Então, o perispírito não pensa, é apenas um agente. A sede é o espírito, vamos dizer assim. A gente colocou uma simbologia aqui de um corpo humano, né, expressando a sua irradiação, para poder fortalecer essa ideia. Mas aqui embaixo a gente coloca uma coisa muito importante. O corpo humano é extremamente complexo e maravilhoso, funcionando graças a um conjunto de sistemas que trabalham de maneira coordenada para desempenhar diversas funções. O corpo humano é uma máquina perfeita e que funciona a partir da atuação conjunta de diversos sistemas. Então, ele tem sistemas aqui internos, mas quem comanda tudo isso é o espírito. E o perispírito vai ser, então, o agente, o intermediário das ações. Portanto, a gente começa então a trabalhar a questão da morte, certo? Destruído o corpo, as dores não se tornam gerais, vamos dizer assim. Daí o espírito não dizer que sofre mais de dor de cabeça do que nos pés ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente com as do corpo. Essas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar e não por identidade. Então, desencarnou, as dores que nós passamos a sentir são sensações que ficaram registradas no perispírito, ou seja, não existe aquela questão de dor física. Mas adiante verifica o seguinte, que o corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que a dor, que da dor a alma conserva, pode ser muito penosa, mas não pode ser uma ação física. De fato, nem frio nem calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Então aqui ele colocou em destaque aqui amarelo, para poder frisar que perispírito não fica doente, perispírito não fica marca. Ele tem uma questão da lembrança da dor física, porque conservou registrado, mas esse corpo, ele é um corpo que não tem suscetibilidade de ser alterado, de ser modificado. Então, nada se consegue desorganizar esse tecido chamado da alma, que é o perispírito. Então, aquela ideia de o corpo espiritual doente não existe. O que existe é o problema da lembrança da alma, né, na questão moral apenas. Aqui a gente continua com a ideia que liberta o corpo, os espíritos podem sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, com remorso, pois que eles se queixam de calor e frio. Então é uma questão de sensação que eles têm, porque esse corpo, esse perispírito, não tem mais um corpo físico. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. Então, a gente verifica que é tudo mental. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não produz agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade, né? Reminiscência, porém, igualmente penosa. Então, essa lembrança que ele tem, chamada reminiscência, traz na sua intimidade, né? Ele sente essa sensação de dor, mas não uma dor física. É uma questão mesmo de impressão daquilo que ele vivenciou quando estava encarnado. Algumas vezes, a gente pode encontrar isso, né, em alguns casos. Dando destaque ao que nós comentamos rapidamente no slide anterior, a gente vai observar aqui, então, como é que é o processo da desencarnação, o momento da desencarnação. A gente colocou aqui uma imagem para facilitar a nossa compreensão, né, da menina desencarnando e o corpo dela sendo retido ao chão e a sua alma se emancipando, ou se retirando desse organismo. E Kardec então coloca que ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito desprende mais ou menos lentamente do corpo, que durante os primeiros momentos depois da desencarnação, ou seja, vai ser lentamente esse processo. O espírito, então, não encontra uma explicação para a situação em que se acha. Ele tem a dificuldade ainda de entender esse mecanismo. Mas aqui a gente verifica que ele vai desprender-se lentamente desse corpo. Ele crê, aí vai existir aquela confusão.
ele crê não estar morto porque se sente vivo. Vê um lado o corpo e sabe que lhe pertence, mas não compreende o que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Então vai ter, de acordo aqui com a imagem à esquerda, dessa jovem, ela está vendo ali o corpo dela, né? Está se sentindo vivo, mas dá essa confusão desse processo natural, né? Para quem está aprendendo a exercício do doutrina espírita, deverá ver como fato natural, não sobrenatural. Quando tiver, então, alguma energia que tem a ligação desse corpo com o perispírito, né? A gente vai colocar aqui, né? Qualquer ligação, qualquer energia que existir entre corpo e perispírito, ela vai, então, sentir a sensação ainda de estar ainda viva, vamos dizer assim. Mas depois continua, né? É um caso de um suicida, que ele narra para Allan Kardec a situação que o envolveu quando ele foi comunicar na reunião mediúnica. Ele diz o seguinte: não estou morto, ele acrescentava. No entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, né, que estava ligado a ele, né, ao corpo, mas roía apenas o corpo físico. Ou seja, aqui nessa hora tem que analisar, né, a questão das impressões que ele sentia, mas era o corpo em decomposição que fazia então ele sofrer, mas não a dor física. A gente abordou no anterior, no finalzinho, a respeito do suicida, mas em um momento oportuno a gente volta a falar sobre ele aqui no nosso estudo. Mas aqui é o momento do desencarne. E continuamos com Kardec. Ele afirma que durante a vida o corpo recebe expressões exteriores e as transmite ao espírito que por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, já que não há a ver entre espírito e o corpo, né? Esse perispírito. Está demonstrando aqui que quando a gente está desencarnado, vamos dizer assim, não existe mais a possibilidade de nós repassarmos para o corpo, né, através do fluido nervoso, né, alguma impressão, porque já foi rompido esse laço, certo? Então fica agora na mente, né, vamos dizer assim, do perispírito, né, vamos dizer assim, na mente do espírito, melhor dizendo, as impressões vivenciadas nesse corpo. E Kardec prossegue: como se opera a separação entre a alma e o corpo? Como um fluido que se escapa de um recipiente qualquer. Imagine você abrir uma garrafa de um refrigerante, uma água mineral com gás, o que for, dali vão sair partículas, né? Ele compara que assim que é o desencarne, né? A energia que estava ali condensada dentro daquela garrafa, naquele corpo, ela perdeu aquele vínculo com ela e se esvai. E ele continua: se existe uma linha de separação real entre a vida e a morte, os dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se despreende pouco a pouco de seus laços, desata-os e não arrebenta. Então não é aquela coisa brusca de se romper. A morte pode ser violenta, mas os laços que prendem ao corpo serão lentamente desligados. Aí ele coloca que esse desprendimento ele vai variar de espírito para espírito. Então, quanto mais materializado o espírito, mais dificuldade de desatar. Quanto mais evoluído, mais fácil desatar esse laço que prendia ao corpo físico. E questiona se é dolorosa. Fala assim, não, o corpo muitas vezes sofre mais dor da vida que na hora da morte. Está colocando que as dores que nós sentimos na vida, né, é muito mais intensa quando esse momento da morte. O sofrimento que algumas vezes experimentam na hora da morte são uma alegria para o espírito que se vê chegar no termo do seu exílio. Aqui é interessante notar que para alguns acham que a morte, né, é uma alegria, no caso de espíritos bons, né, mais evoluído, porque está largando esse corpo que para ele foi uma prisão. Não é o nosso caso, certo? Aí ele fala que é assim que se funciona esse processo, com essa menina aqui ao lado. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Aqui mais 3 questões básicas a esse respeito, né? Se é repentino ou não. A gente está colocando aqui só para reforçar, para quem for depois precisar o assunto lá no Livro dos Espíritos, onde encontrar esse raciocínio. E aqui fala que gradualmente, como se fosse uma vela, a gente colocou aqui, né, que acesa, à medida que vai
né, o pavio, né, está aceso. À medida que ele vai corroendo, né, derretendo essa vela, haverá um momento em que essa vida acabou, vamos dizer assim, né? Então o espírito volta para o mundo espiritual. Então não se rompe repentinamente. Kardec então fala que fez pesquisa a esse respeito, né? Aqui ele coloca aqui, né, reforçando a tese, né, da pesquisa que ele fez, né, a esse respeito, através da observação, ou seja, ele pesquisava, né, através das evocações que efetuava junto aos moribundos, as pessoas que morriam, né, para poder dar alguma explicação sobre o momento da morte, certo? E variava de espírito para espírito. Então, a gente verifica que Kardec, antes de tomar a decisão sobre o assunto, ele pesquisou, e essa pesquisa foi em cima daqueles que haviam desencarnado. A gente vai encontrar na revista Espírita e no livro Céu e Inferno uma rica literatura a respeito desse assunto. E continua então, né, que quanto mais nós estivermos identificados com a matéria, mais difícil será o nosso desligamento no final da morte, vamos dizer assim. Para aqueles que a vida é tranquila, né, é quase que instantânea, depende de cada um de nós, certo? Aqui embaixo ele faz uma comparação com as questões do suicídio, né? A gente vai abordar aqui agora, né? Mas são aqueles seres que desencarnam em função de ter muita vitalidade naquele organismo ainda, que ele maltratou através da morte. Ele vai ficar algum tempo ainda ali vendo a decomposição desse corpo, mas não vai ser o corroendo o seu perispírito, vai ser corroendo, né, as emoções, né, que ele tem da lembrança daquele corpo na hora do ato que ele infelizmente praticou. E a conclusão, então, que se chega, né, que após a morte, a gente vai só dar aqui uma ideia básica a esse respeito, né, a respeito dessa perturbação. A gente vai voltar depois no momento para poder falar sobre isso, né, mas depende de cada um, certo? Essa perturbação, ela varia, não é uma regra, né? A regra que se pode dizer é que quanto mais nós trabalharmos a nossa independência, né, das coisas físicas, melhor será o nosso desencarne, certo? Vai ser mais tranquilo, né? A separação, então, vai ser tranquila, né? Vai ser uma diversidade infinita de forma de desencarnar, não havendo, então, uma regra, né? Cada caso é um caso. Vai existir, então, o espírito que vai ficar ligado aos seus corpos, né? Aos ossos, durante séculos. Essa é a realidade. Então, é um trabalho que merece, assim, melhorar a nosso estudo a esse respeito. Aqui está colocando em linhas gerais, porque esse é o foco do nosso trabalho, despertar o interesse em pesquisar e ler a literatura espírita. Um abraço e até o momento aqui no nosso canal.